Pode ser urgente. Então, a gente está hoje na nossa quinta aula, né? Falar sobre um tema muito importante, que é a pessoa e o ministério do Espírito Santo, né? Vai ver um pouquinho mais sobre o Espírito Santo, a gente vai ver como é que ele age em nossas vidas, né? Vai ver um pouquinho disso aí nessa noite, tá bom? Nessa aula. Bom, o texto bíblico que a gente vai ler aqui está em Atos 1:8, está escrito assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Só um minutinho. Então, Jesus fez uma promessa, né? A promessa foi que a gente vai receber, que a gente receberia, no caso, né? A virtude do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio sobre nós, veio sobre a igreja de Cristo, né? E para que o Espírito Santo vem? Além de outras coisas, né? O Espírito Santo de Deus vem para que a gente possa ser testemunha de Jesus. Eu e você sermos testemunhas de Jesus Cristo, né? É para isso que o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, vem para nós. Para que a gente seja, e aqui Jesus fala, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quer dizer que nós, igreja, precisamos ser testemunhas de Jesus Cristo em todo lugar do mundo. E é isso que nós aqui na Renova me fazemos, né? A gente tem missionários na Bahia, a gente tem missionários no Paraguai, a gente tem missionários na, na Índia e em tantos outros lugares, né? A Renova-me está trabalhando, obviamente, também fazendo o seu trabalho aqui em Feira de Santana. Não adianta a gente fazer no mundo todo e não em Feira de Santana. Então, o Espírito Santo de Deus nos foi dado para que a gente tivesse poder para pregar, ser testemunha de que Jesus morreu e ressuscitou e hoje vive. Amém? Então, o doce Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, da Santíssima Trindade. A Bíblia não fala, né, primeira, segunda ou terceira pessoa, mas a gente convencionou assim para ficar mais claro. Então, a primeira pessoa da Trindade é o Deus Pai, segunda pessoa da Trindade é Deus Filho, terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Mas veja só, o Deus Pai não é mais importante que o Deus Filho, o Deus Filho não é mais importante do que o Deus Espírito. E o Deus Espírito é mais importante que Deus Pai. Os três são Deus, certo? Os três são Deus, tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo. Porém, nós cremos em um único Deus. Essa equação aí não tem como a gente resolver, porque nesse caso o 3 é igual a 1. A nossa mente não consegue compreender isso. A gente não adora três deuses, né? A gente adora um único Deus que subsiste em três pessoas. Então veja, olha só, é pelo Espírito de Deus que somos convencidos do pecado na conversão. Quem convenceu a mim e a você do pecado foi o Espírito Santo de Deus. Não foi o pregador, não foi o evangelista, não foi o pastor, não foi o irmão que pregou o evangelho, não foi ninguém. Quem convenceu, quem tem esse papel de convencer o homem, do homem se enxergar e falar: Meu Deus, eu sou pecador de verdade. Eu preciso de Deus. Quem faz isso é o Espírito de Deus. Ele é quem nos dá a fé salvífica. Até a fé que nós temos, que nos salvou, nos salva e nos salvará, né, para sempre. Quem deu essa fé também foi o Espírito de Deus. E é por ele que nós temos comunhão com Deus e somos santificados. Quem nos santifica é o Espírito Santo de Deus. Agora veja só, tudo isso que a gente está falando aqui, né, o arrependimento, a fé e a comunhão com Deus Pai, ele não é exclusivo do Espírito Santo. Em que sentido? Deixa eu me expressar melhor. O Espírito Santo de Deus origina tudo isso na gente. Mas é necessário que o pecador se arrependa. É o Espírito Santo que é, faz a gente se converter, a gente que se converte. A gente não santifica a gente mesmo, né? Quem santifica a gente é o Espírito Santo, mas eu preciso andar no caminho
de santidade, certo? E por meio dele é que nós oramos, que nós falamos com o Pai. Então veja que o Espírito Santo, sem ele a gente não faz nada. A gente nem crente não é, na verdade. É pelo Espírito Santo que nós vivemos, né? É o Espírito Santo que nos ensina a glorificar a Cristo em todas as obras. Sem ele nada somos, né? Então veja, é pelo Espírito Santo que a gente existe e vive uma vida cristã. Então porque a Bíblia fala mais de Deus Pai, tem a porção do Novo Testamento e uma parte do Antigo Testamento falando sobre Deus Filho, e a gente vê poucas menções do Espírito Santo de Deus, isso não quer dizer que, por isso, o Espírito Santo de Deus é menos importante. Não é. Não é. Ele é Deus também, certo? Então, deixa eu ver algumas coisinhas aqui sobre ele, né? Sobre o Espírito Santo de Deus. Então, olha só. Provas de sua divindade. O Espírito Santo de Deus é divino, é Deus. Por que a gente sabe disso? Gênesis 1, lá no comecinho, na criação, Gênesis 1, 2 diz: era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então veja, temos o Espírito de Deus aí no comecinho da criação, né? Sendo citado aí por Moisés, né, que escreveu Gênesis, bem no comecinho aí na criação, sendo mencionado o Espírito Santo de Deus. Romanos 139, né? Versículo 2. Fala assim: sabes quando me sento e me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Aqui está mostrando que o Espírito Santo de Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas, né? E isso é um atributo de Deus. Só Deus sabe de todas as coisas, né? Mesmo os pensamentos, é só Deus que tem esse atributo. Então o Espírito de Deus faz isso. Jeremias 23, o profeta Jeremias aí no Antigo Testamento, capítulo 23, versículo 23, 24, diz assim: sou eu apenas Deus de perto? Pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Aqui está mostrando outro atributo da divindade, né, do Espírito de Deus. E ele está presente em todos os lugares, né? Ele está presente em todos os lugares. Então o Espírito Santo de Deus, ele pode todas as coisas que ele criou, né, junto com a Trindade. A criação como nós conhecemos. Ele sabe todas as coisas na sua onisciência. E é onipresente, está em todos os lugares, certo? E prova da sua personalidade. O Espírito Santo é uma pessoa, como Jesus é uma pessoa, como Deus Pai é uma pessoa. Então ele tem intelecto, vontade e sentimento. Se a gente for para Romanos, hoje a gente vai ver bastante passagem bíblica aqui. Romanos 8, 27. Diz o seguinte aqui, a palavra de Deus. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Ele tem essa vontade, né? Esse desejo de interceder pela nossa vida ao Pai. Interceder se colocar no meio, né? Então temos nós aqui orando, o Espírito Santo de Deus nos ensinando a orar, nos levando em oração ao Deus Pai. Então ele faz isso, né? Faz parte da sua personalidade. 1 Coríntios 2, 10, 11 e 16. Diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito com letra maiúscula é Espírito Santo na Bíblia, certo? O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que está nele? Da mesma forma, ninguém conhece o pensamento de Deus, a não ser o Espírito de Deus, que conhece as coisas de Deus, o Espírito de Deus. Né? Versículo 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, olha só, o Espírito, assim como nós nos conhecemos, né?
O Espírito Santo de Deus conhece ao Pai e nos comunica, nos ensina sobre o Pai. Então, quando a gente lê na Bíblia sobre Jesus, quando a gente lê na Bíblia sobre o Espírito Santo, sobre Deus, o Espírito Santo de Deus vai em nós e nos ensina essas coisas. A gente lê e o Espírito Santo de Deus é quem revela e guarda essas coisas, nos ajuda a guardar no coração. Então veja que isso faz parte da pessoa do Espírito Santo. Em Tiago 4, 5, acho que até o pastor leu essa passagem esses dias. Diz assim: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Olha, uma pessoa tem ciúme, né? Então o Espírito Santo de Deus tem ciúmes. Que sentido? Ele quer que a gente seja e ande no caminho do Senhor exclusivamente. Ele não quer que a gente vá para outro lugar. Ele quer que a gente ande nos caminhos do Senhor. Quando a gente começa a querer fazer uma coisa errada, o Espírito Santo de Deus nos chama de volta. A gente tem que ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E a gente se converter, voltar para o caminho do Senhor, de onde a gente nunca deveria ter saído. Né? Então veja que Ele é quem faz essas coisas. O Espírito Santo de Deus revela. 2 Pedro 1:21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falam da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Lembra que a gente falou que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo de Deus? Então, homens cheios do Espírito Santo de Deus escreveram a Bíblia, a palavra de Deus. Então, eles receberam a revelação da palavra de Deus e escreveram vários livros e cartas que compõem hoje a palavra de Deus, certo? E por fim, o Espírito Santo de Deus é que nos ensina, gente. Sem ele, a gente pode ler a Bíblia 1 milhão de vezes, a gente não vai compreender a forma espiritual da Bíblia. Vai achar mesmo de curiosidade, a gente vai se encher de informação, mas entender de fato a vontade do Pai a gente não vai entender. Então, é o Espírito Santo de Deus quem faz isso. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Então, é o Espírito Santo de Deus, pelo poder dele, nós recordamos de algumas coisas da palavra de Deus, momentos importantes da nossa vida. Momentos importantes da nossa vida. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma situação que aconteceu comigo, minha família, 5 anos atrás, mais ou menos. Minha esposa estava grávida, a gente estava nos Estados Unidos, viemos para cá visitar os nossos pais. E minha esposa estava com 12 semanas de gestação, mais ou menos. E aí, passamos acho que uma semana aqui. E na noite de ir embora, a gente ia embora de madrugada, minha esposa começou a ter um sangramento. Foi para o hospital correndo. E aí o médico falou, olha, pelo quadro aqui, parece que é um aborto espontâneo. Né? E a gente ficou naquela tristeza, esperando amanhecer para poder ter um ultrassom e certificar de que realmente aconteceu uma coisa terrível. Para mim foi o pior dia da minha vida, posso falar para vocês. Foi quando a gente perdeu o nosso segundo filho. E naquele momento de muita tristeza, muito choro, sabe? Em nenhum momento eu questionei a Deus, porque não me cabe isso. Mas o Espírito Santo de Deus falava no meu coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Não sei te dizer até hoje porque isso aconteceu, também não me cabe. Eu confio no Senhor. Mas esse versículo parava no meu coração e repetia diversas vezes, diversas vezes. Isso foi me consolando. O Espírito Santo de Deus também faz isso. Então, é conhecendo a palavra de Deus que o Espírito Santo de Deus vai nos ensinando, vai nos consolando, vai nos direcionando, nos guiando no que a gente deve fazer, sabe? Nos momentos mais difíceis da vida de vocês, ali estará o Espírito Santo de Deus consolando vocês. Nos momentos mais alegres também ali estará o Espírito Santo de Deus se alegrando com vocês. Então não esqueçam disso. Ele é vivo. O Espírito Santo é uma pessoa.
E a palavra nos diz que ele habita em cada crente, cada homem e mulher servo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita, certo? Então, não se esqueçam disso. A pessoa de Deus, o próprio Deus, habita em vocês. Imagine só, Deus habitando na sua criação. Isso só é possível por causa da morte e ressurreição de Jesus. É um grande mistério. Não me pergunte como é que Deus pode habitar na criatura, ainda mais pecador como nós somos. Mas ele assim fez para a glória do Deus Pai, né? Então, veja só. O Espírito Santo de Deus intercede por nós, como a gente já viu, né? Ele ordena, ele dá ordem. Então, se a gente for ali em Atos 13, Atos, capítulo 13, versículo 2, vamos ver o seguinte lá, ó. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Paulo para a obra a que os tenho chamado. Então eles estavam orando, jejuando e adorando a Deus. E o Espírito Santo de Deus falou claramente ali: olha, me separem Barnabé e Saulo para uma obra específica. Isso quer dizer que Deus deu uma ordem à sua igreja para separar duas pessoas e essas pessoas fossem para um trabalho específico que ele direcionou. Então ele ordena missionários, ele ordena pastores, ele ordena evangelistas, ele ordena mestres, presbíteros, ordena diáconos, servos e servas de Deus para a obra dele. O que a gente faz? Obedece. Amém, Senhor? Vamos obedecer a tua voz. Quem testifica de Cristo é o Espírito Santo. João 15. Aí vocês mais cedo ou mais tarde já vão ler esse capítulo, né? A gente falou para ler João até o dia do batismo, né? Ler o evangelho todo segundo João. Então, João 15, 26. A gente vai ler agora, vocês vão ler lá na frente também. Quando vier o conselheiro, C maiúsculo, Espírito Santo, né? Que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Então você acredita que Jesus é Cristo por causa do Espírito Santo. E você vai usar, e você vai ser usado por Deus para falar de Jesus para outras pessoas por causa do Espírito Santo, de dizer que Jesus é Messias. Morreu e ressuscitou. É o Espírito Santo de Deus que faz isso, né? Em Apocalipse a gente vê que ele fala às igrejas. Fala à igreja, né? De um modo geral, a igreja de Cristo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a gente tem que estar com o ouvido bem atento à voz de Deus, né? Para ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem para nós. O Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. O Espírito de Deus nos chama à salvação, né? E por fim aqui, o Espírito Santo de Deus, ele é um selo, uma garantia de salvação. Efésios 1, 13. Diz o seguinte: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Em outras palavras aqui, o que está sendo dito é o seguinte: no grande dia do Senhor, que ele vier buscar a sua igreja, todos aqueles que são salvos e remidos e lavados pelo sangue de Jesus, ele vai olhar na terra todos os homens e mulheres que têm o Espírito Santo habitando. Todos aqueles que tiveram o Espírito Santo de Deus habitando nele ou nela. É a marca da promessa, a garantia da salvação, da vinda do Senhor. Então todo crente tem o Espírito Santo, e tendo o Espírito Santo é a garantia da promessa da salvação. Amém, gente? Isso é importante a gente entender. Ele é uma pessoa
né, que habita em nós, ele é Deus. Você vai ver alguma seita falar que o Espírito Santo de Deus é uma força de Deus, mas não é Deus. Que Jesus é uma criação de Deus. Tudo isso é heresia, tudo é falso. Não está assim na Escritura. A palavra de Deus nos ensina que Jesus é Deus e que o Espírito Santo de Deus é Deus também. Apesar de todos os três serem apenas um único Deus. Certo? Então isso é muito importante a gente compreender a pessoa do Espírito Santo nas nossas vidas. Quem ele é. E aqui nós temos a obra do Espírito Santo, né? O que ele faz no pecador, o que ele faz no crente, o que ele faz na igreja, que é o grupo de homens e mulheres, né? Olha só, no pecador, quer dizer, naquele que não conhece Jesus, que está no mundo, diz que acredita em Deus, diz que acredita em Jesus, mas na verdade não conhece a Deus, nem tampouco a Jesus. O que o Espírito Santo de Deus faz? 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, né? Quem transforma a gente é o Espírito Santo de Deus. Jesus fala a Nicodemos em João 3 que é necessário nascer da água e do Espírito. Vocês lembram, gente, quando a gente pecou lá em Adão e Eva, no jardim, nós tínhamos comunhão com Deus, essa comunhão foi quebrada. Nós éramos vivos espiritualmente e morremos espiritualmente, certo? Isso aí vocês lembram que foi a nossa primeira aula, nossa segunda aula. O que acontece? Quando a gente ouve sobre Jesus, que a gente crê em Jesus como o Senhor e Salvador, que a gente se converte dos nossos maus caminhos para o caminho do Senhor, o que acontece? O Espírito Santo de Deus convence a gente do pecado, a gente passa a ser salvo, passa a ter comunhão com Deus, o Espírito de Deus passa a habitar em nós e nós somos vivificados. Certo? Jesus, isso a Bíblia fala de novo nascimento. Nascer de novo. Só que não é nascer da mulher, né? Nascer de novo da mulher, que é impossível. Um adulto nascer de novo da mulher. Nós nascemos de novo agora do Espírito. Nós nascemos uma vez de mulher, né? Nós nascemos normalmente. E durante a nossa caminhada nessa terra, ouvimos o Evangelho, cremos em Jesus e nós nascemos espiritualmente de novo. Agora, deixamos de ser mortos espiritualmente para sermos vivos espiritualmente. Por isso que a palavra diz aqui, se alguém está em Cristo, então se você crê em Jesus, você está em Jesus, é nova criação. As coisas antigas passaram. Então, tudo que a gente viveu no passado, ficou no passado. Não pertence mais à nossa nova vida. Quando você se batizar, né, a gente vai ter uma aula sobre batismo, mas só antecipando um pouquinho. Quando você se batiza ali nas águas, você está simbolizando, olha, meu velho eu morreu. Morreu para o mundo, morreu para a lógica do mundo, morreu para o diabo, morreu para uma série de coisas. Quando a gente sai das águas, nós mostramos que nós nascemos de novo. Então veja que essa regeneração, ser gerado de novo, é uma prova do que o Espírito Santo de Deus faz na vida do pecador. Aí o pecador se torna crente. O que o Espírito Santo de Deus faz na vida do crente? Um monte de coisa. Ele consola a gente. O Espírito Santo de Deus é o consolador. Por que consolador? Porque olha só, você está no mundo. Você estava no mundo, certo? Agora nós somos feitos uma nova criação, somos filhos de Deus. Não éramos filhos de Deus. Éramos filhos da ira, filhos do diabo. Passamos a crer em Jesus, passamos a ser filhos de Deus. Aí o que acontece? A gente vivia no mundo pecando e fazendo as coisas do mundo. Agora que nós somos filhos de Deus, nós continuamos no mundo, no sentido de que nós vivemos aqui, mas nós não queremos mais saber das coisas daqui. Então a gente sofre. A gente sofre porque a gente não quer pecar. A gente sofre porque não quer ver o outro pecar. A gente sofre com perseguição. Né? A gente sofre uma série de coisas.
Então o Espírito Santo de Deus, ele nos consola. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então, o mundo não conhece o Espírito Santo de Deus. Não pode o conhecer. Nós conhecemos por causa de Jesus na cruz do Calvário. Por causa dele que nós conhecemos o Espírito Santo. E ele é o nosso consolador, como eu falei. Ele nos ajuda a andar nessa terra de pecado, de corrupção, de erro. Nós também somos pecadores, né? Mas ele nos ajuda a andar e caminhar, que ele nos ensina e nos consola. Ele também nos guia. João 16. Veja só que em João fala tanto sobre o Espírito Santo, né? Versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Então, o Espírito de Deus nos guiará a toda a verdade. Toda a verdade. Isso quer dizer, quando eu estiver numa situação de dúvida, Senhor, o que é que eu vou fazer, meu Pai, a respeito do meu trabalho? O que é que eu vou fazer a respeito da minha carreira, da minha família? Eu estou numa situação difícil, eu estou numa situação muito complicada, me fizeram uma proposta que eu tenho dúvida. O Espírito Santo de Deus nos guia. E vai dizer, filho, por aqui não. Filha, olha, o caminho aqui é esse. Filha, esse rapaz que você está conhecendo não é crente. Não serve para você. Filho, olha isso aqui. O que você está fazendo não serve, não presta. Sai desse caminho. Filha, vamos orar. Vamos para a oração. Filho, vamos para a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus. E ele vai nos guiando, gente. É assim que ele faz. Ele é vivo. É vivo. Ele é que nos ensina todas as coisas. Ele é que concede poder para testemunhar a Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Jesus já vai falar aqui. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A gente já leu o primeiro versículo aqui da nossa aula. Então nós recebemos poder pelo Espírito Santo. Poder para sermos testemunhas de Jesus. Isso aqui que aconteceu. Jesus morreu na cruz, ressuscitou, os discípulos ainda não tinham recebido o batismo do Espírito Santo. Jesus está dizendo que virá o Espírito Santo de Deus. E depois que o Espírito Santo de Deus vem, a igreja é avivada e é cheia de poder, cheia de dons espirituais, testemunhando. Só no dia do Pentecostes, 3.000 pessoas se converteram com a pregação de Pedro. Dá para imaginar uma coisa dessa? Pedro está no lugar pregando sobre Jesus e 3.000 pessoas aceitam a fé de uma vez. Poder do Espírito Santo de Deus. Ele intercede por nós. Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, a gente está orando, e a gente está orando, né? Se aprofundando na oração, na adoração ao Senhor. De repente, a oração é toda conduzida pelo Espírito Santo. Toda conduzida em adoração ao Senhor, em intercessão a outras pessoas, em humilhação diante de Deus, sabe? O Espírito Santo de Deus intercede por nós, né? Ele quer que a gente viva uma vida com o Senhor, uma vida de justiça. É isso que Ele quer que a gente faça. E Ele que nos santifica, gente. O Espírito Santo santifica. Hebreus 12, 14. Diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Então é impossível sermos servos de Deus, crentes, e não sermos santos.
Ou melhor, não sermos separados. É impossível a gente ter o Espírito Santo de Deus e ir para carnaval, micareta, para festa, bebedeira. Não tem como. Não dá. Não existe crente ficar com o pé no mundo e o pé na igreja. Não existe. O muro, o pessoal fala, o muro do diabo. Né? Não é possível servir a dois senhores. Ou serve a um, odeia outro, ou odeia um e serve ao outro. Não tem condição. Então, ele nos santifica. Ele quer que a gente viva a vida santa. Então, jovem, adolescente, Deus te chama para ter uma vida santa, separada. Na escola, você é diferente. Na escola você se comporta bem. Na escola você tira boas notas, você estuda, você se dedica às suas coisas. Você ajuda os colegas. Você faz a diferença. O seu testemunho de vida mostra que você é diferente dos outros. E quando os outros estão xingando, um palavreado horrível, né? Fofocando, falando a mesma coisa errada, pescando na prova, você não está fazendo nada disso. Pelo contrário, você está dando um bom testemunho, servo do Senhor. Ainda que te persigam, não tem problema, persevere no Senhor. Certo? Faculdade é a mesma coisa. Os que estão fazendo faculdade aí, seja a distância ou não, a mesma coisa. A gente anda para testemunhar, nós somos servos de Deus, santos e separados para a glória do Senhor. Então nós precisamos ser santos como Ele é santo, que nos santifica o Espírito de Deus. Agora, se eu não orar, se eu não jejuar, se eu não ler a Bíblia, não buscar ao Senhor, não ir para a igreja, cultuar a Deus, ouvir a palavra e ser ensinado, gente, a vida cristã se torna uma situação muito complicada. A gente não pode viver assim. Então Jesus nos chama para orar, mesmo tendo o Espírito Santo, a gente ora. Jesus disse para a gente jejuar, mesmo com o Espírito Santo, a gente jejua. Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, mas mesmo com o Espírito Santo, Jesus nos mostra a importância da palavra de Deus para conhecer a Ele. Tudo isso anda junto. A última aula falamos sobre disciplinas espirituais, está totalmente ligado com a aula de hoje. Na verdade, todas as aulas estão tão ligadas, né? Mas quero dizer, a gente vai desenvolvendo um relacionamento com o Espírito Santo através de oração, Bíblia, culto na igreja, servir ao Senhor, trabalhar para o Senhor, né? Isso é possível através do Espírito Santo de Deus e de uma vida santa. Então, e na igreja, né? Isso aqui é no crente, o que eu falei até agora aqui é no crente, né? Individualmente, cada um de nós. Na igreja, é ele quem separa obreiros para a missão. Seja aí, quando a gente fala missão, gente, não é missão. Ah, fulano foi para o Paraguai, fulano foi para o sertão. Não é isso. Todos nós somos missionários, fomos chamados para a missão, trabalhar para o Senhor. Só que ele separa obreiros, né? Com o passar do tempo ele vai separando. Então você agora possivelmente não vai ter aí uma atividade ainda, não vai ser um diácono ainda, não vai ser um presbítero, um pastor, uma coisa assim, porque isso exige tempo, né? Não pode a pessoa se converteu ontem, se batizou amanhã e já tem uma função dessa na igreja porque é necessário que ele experimente muita coisa. Primeiro, né? Mas o Senhor nos separa para o trabalho de missão, né? No ministério da pregação, o Espírito Santo também nos guia, né? Olha lá em Atos 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros: Irmãos, o que faremos? Versículo 41. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então o Espírito Santo de Deus nos ajuda nesse processo de ensinar a palavra, de estar em comunhão, na pregação da palavra, né? Os apóstolos foram separados para a oração e para a pregação. Sem o Espírito Santo de Deus, o pregador vai falar de si. Isso é muito ruim. O pregador é chamado para pregar a palavra de Deus no Espírito de Deus. Certo? Isso é importante. E nos ajuda, enquanto igreja, na oração.
nos ajuda a nos unirmos em oração. A igreja se junta, ora coletivamente, buscando a face do Senhor e buscando direção do Senhor para fazer as coisas, né? Isso aí quem faz é o Espírito Santo de Deus, certo? Tem bastante coisa, gente, por isso que acaba que a gente tem que, ó, bastante coisa ainda. Vamos lá. E aí, agora, vamos falar sobre dons do Espírito Santo, certo? Dons são presentes, né? São coisas que o Espírito Santo de Deus nos dá, né? Pelo poder dele. E a Bíblia fala de diversos dons, certo? Vários dons. A Bíblia vai nos mostrar aqui. A gente vê alguns desses dons aqui em 1 Coríntios 12, versículo 8. Diz o seguinte, ó. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, a fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outros, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento do Espírito, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Veja quantos dons, tem um monte de dons aqui, né? Ainda existem outros. Mas veja só, vou falar aqui por alto, mas temos aqui o dom da sabedoria e da ciência. Então imagine o seguinte, primeiro, são dons espirituais, certo? O que é um dom natural? A pessoa é uma cantora fenomenal, né? Então essa pessoa já nasce com essa facilidade nesse termo, né? De cantar, tem uma voz bonita, sabe cantar e tal. Então isso é um dom natural. O outro fulano tem uma facilidade em desenhar. Você vê pessoas que desenham coisas assim fenomenais. Mas claro que exige exercício, né? Exercitar. Vai ter pessoas que são bons de jogar bola, de esportes de modo geral. Você vai ter pessoas que se dedicam intelectualmente, né? Bastante. Você vai ver pessoas com dons aí distintos, né? Várias coisas a gente pode ver que são dons naturais. A gente está falando aqui de dom espiritual. É dada à igreja, certo? Pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente fala de dom da palavra da sabedoria, a gente está falando de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo de Deus. Ou recebeu o dom do Espírito Santo de Deus para tomar decisões e ajudar em aconselhamento, ajudar a pacificar, né? Então, uma pessoa que normalmente vai ser boa em aconselhamento. O Espírito Santo de Deus vai dar esse direcionamento para conselho, vai dar direcionamento para decisão na igreja, né, de um modo geral. Então, essa pessoa recebe esse dom de sabedoria e com esse dom de sabedoria vai poder ajudar nas coisas da igreja e abençoar as vidas e abençoar as famílias. Certo? Dom da ciência é um dom do Espírito Santo de Deus, certo? Que a pessoa recebe do Espírito Santo para adquirir um conhecimento de uma forma sobrenatural. Eu não estou falando aqui de pessoas que fazem mestrado, doutorado e são pessoas que têm grande conhecimento bíblico, por exemplo, né? Uma pessoa que tem dom de conhecimento pode buscar tudo isso, não tem problema. Mas o que eu quero dizer é, a origem do dom é do Espírito Santo. E obviamente que essa pessoa vai se dedicar, se esmerar a conhecer a palavra, a conhecer as coisas do Senhor, né? De uma forma sobrenatural. Certo? Discernimento de espírito, nós temos aqui o saber separar, né, com clareza o que é verdadeiro do que é falso, o puro do impuro, o santo do pecador e as intenções do coração. Então, quem tem discernimento espiritual tem um conhecimento, ele consegue enxergar coisas que nós crentes que não temos o dom, por exemplo, se não temos o dom de discernimento de espírito, a gente às vezes não enxerga. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui em Atos, no capítulo 16, Paulo vai viver uma situação interessante. Ele chega numa cidade e diz assim: certo dia, indo para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias falando a mesma coisa. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse para o espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Então, olha só, essa mulher estava todo dia dizendo a mesma coisa, mas falando a verdade. Servos do Deus Altíssimo, não é isso? Certo. Mas quando o diabo fala a verdade, ele não fala com outra razão, senão para gerar um problema. Nunca vai falar a verdade
para beneficiar ninguém. Então, provavelmente ela está tentando mexer com o ego deles. Alguma coisa estava acontecendo ali. Isso muito incomodou Paulo. Paulo com o dom de discernimento espiritual. O texto não está dizendo que Paulo tinha o dom espiritual, mas ele fala em algum momento nas cartas dele que ele tinha sim todos os dons. Até mesmo aqui na carta a Coríntios. Mas a gente imagina que em Atos ele tinha o dom de discernimento espiritual. Ele enxergou o espírito maligno agindo através da vida daquela mulher. Ordenou que o espírito saísse, fosse embora, e o espírito foi embora. Deu importância da discernimento de espíritos, entender o que é que vem do diabo, o que é que vem do homem, o que é que vem de Deus, com clareza. É um dom do Espírito Santo. Um dom importantíssimo para cada um de nós. Então a gente fala aqui de dons de revelação, né? Uma categoria que a gente criou. A Bíblia não fala, a gente criou essa categoria aqui na teologia. Dons de revelação. Temos também dons de poder. Temos o dom da fé, né? Existe a fé natural. A fé natural, eu vou fazer um negócio com alguém, essa pessoa me dá o produto e ela sabe que eu vou pagar ela. Então fizemos uma transação ali e houve uma fé natural ali, né? A fé salvífica, que é a fé em Jesus, que o Espírito Santo de Deus dá, e o dom da fé. Esse dom da fé, gente, é um dom do Espírito Santo de Deus, dado a algumas pessoas, para que elas tenham uma fé que não é só da fé salvífica, é uma fé em alguma obra grande que vai ser feita. Algum trabalho, né? Alguma coisa que ninguém enxerga, mas ele está enxergando porque Deus deu a ele essa visão. E essa fé é dom da fé. Então, por exemplo, tem um irmão da igreja que tem pouca condição financeira, mas Deus deu ele o dom da fé e ele está com o propósito no coração de abrir um centro de recuperação para drogados. Financeiramente falando, é impossível para o irmão fazer aquilo. Se falar com outra pessoa, fala, não, você está sonhando. Mas ele tem um dom da fé inabalável de que Deus vai cumprir isso. Passou-se o tempo, olha lá o irmão com centro de recuperação, pronto, funcionando e abençoando vidas. Isso é dom da fé. Né? É um dom sobrenatural dado pelo Espírito Santo de Deus. Temos também o dom de línguas e interpretação. Dom de línguas, irmãos. Se vocês vão ver na igreja, às vezes o pastor, o pregador, algum irmão, irmã, falando em línguas diferentes. Não são línguas que alguém entenda. Certo? São línguas diferentes. E ele dá o dom a essas pessoas, às pessoas. Mas essas línguas, elas servem, a Bíblia fala, para edificar a si mesmo. Então eu estou orando lá e daqui a pouco estou mergulhado na presença do Espírito de Deus e começo a falar em línguas. Eu não entendo o que eu estou falando. Mas o que eu estou falando está me edificando espiritualmente. Certo? E aí o que acontece? Tem quem tenha o dom de línguas e tem quem tenha o dom de interpretar essas línguas. Então a pessoa está lá falando em línguas, a pessoa que tem o dom de interpretar línguas, vai saber dizer o que essa pessoa está falando. A pessoa fala línguas lá e a pessoa aqui vai traduzir isso em língua compreensível para que todos escutem o que está sendo dito para a glória de Deus. Né? Então, o dom de línguas edifica a nós mesmos e o dom de interpretação edifica a todos. Porque quem está falando língua está falando de maravilhas do Senhor e quem está interpretando para que todos na congregação possam compreender. Tá bom? E temos também o dom de profecia. Profecia é falar aos homens em nome de Deus. Né? Então, a gente vê isso muito no Antigo Testamento. Vê no Novo Testamento também algumas passagens de profetas falando em nome de Deus. Jeremias, Isaías, Obadias, Moisés, Josué, Davi, profetas de Deus, falando da parte de Deus para as pessoas. Então, é basicamente isso. Deus falou com o profeta e o profeta fala e direciona a quem de direito. Dom de profecia é isso. Então Deus pode distribui, o Espírito Santo de Deus distribui na igreja pessoas que têm esse dom de profetizar. Pode ser que você esteja na igreja orando e de repente chega alguém para você que tenha de fato o dom de profecia e vai te falar uma coisa da parte de Deus. É maravilhoso quando a gente experimenta isso. A gente ouve isso. Né? Só que a gente tem que ter entendimento das coisas.
Porque, por exemplo, a profecia que nós vamos receber, ela jamais vai falar contra a palavra de Deus. É impossível que um profeta profetize algo que vem da parte de Deus e esta coisa vá contra a palavra de Deus. Entendeu? Se alguém falou alguma coisa para você dizendo que é profecia e é contra a Bíblia, uma coisa contra a Bíblia, então você já sabe que não é profecia. Não veio de Deus, veio do homem, veio do diabo, veio do que for. Mas de Deus não veio. Certo? Então, por exemplo, ainda em 1 Coríntios 14, fala que a profecia está sujeita à igreja. Então, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então está sob o juízo da igreja. Alguém profetizou lá, pegou o microfone e profetizou alguma coisa, a igreja vai verificar isso, vai analisar isso. Então nós temos fontes da profecia, que pode ser do homem, do espírito mentiroso ou Espírito Santo, né? Mas o dom da profecia de fato é do Espírito Santo. O propósito da profecia é de edificar a igreja. E profetiza para que a igreja seja edificada, abençoada, corrigida, né? Para ensinar, também a profecia, para ensinar a igreja caminho, instruir, dirigir. Então a gente está orando sobre um propósito lá na igreja, daqui a pouco levanta alguém no nome do Senhor, recebe lá a profecia de Deus e fala, olha, a respeito disso o Senhor tem direcionado nisso, nisso, nisso. E aí a igreja se alegra, porque recebeu aí do Senhor e é abençoada e obedece à voz de Deus, né? E o propósito da profecia é aperfeiçoamento dos santos. Então, nós vemos aqui que todos podem profetizar. Então, veja só, o Espírito Santo de Deus, gente, vai distribuir os dons do Espírito conforme a vontade dele. A uns vai dar dons de cura, outros de milagres, enfim, vão ter diversos dons que vão ser distribuídos, mas o Espírito Santo de Deus dá a quem quer. Para quê, gente? Para que eu faça o que eu quiser com o dom? Não. Não, não, não. O dom é dado por Deus para que a sua igreja seja edificada. Certo? Por exemplo, aqui, ó. Deus é um Deus de ordem. Né? Em um culto, apenas 2 ou 3 devem profetizar. Não tem oba-oba, não tem todo mundo fala ao mesmo tempo. Não, porque a pessoa recebe a profecia, ela guarda no coração e na hora certa fala. Certo? A pessoa não tem que falar na hora. Deus não é Deus de confusão. E a profecia, logicamente, está sujeita à palavra de Deus. Falou profecia, ou disse que é profecia, mas é contra a palavra de Deus, não é profecia coisíssima nenhuma. E por fim, gente, para a gente encerrar aqui, vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo. Mas por enquanto, se tiver alguma dúvida, por favor, pode perguntar, certo? Para a gente não ficar aqui, para não sair com nenhuma dúvida daqui, porque você vê que a gente usou vários versículos bíblicos hoje, né? Então exige bastante informação mesmo que a gente tem. Mas veja que agora a gente falou quem é o Espírito Santo, né? Como ele age, como ele é na nossa vida, na vida do crente. A gente falamos sobre os dons, alguns dons espirituais, né? Que Deus deu à sua igreja. E agora nós vamos falar sobre o fruto do Espírito, que está em Gálatas 22 e 23. Vamos ler aqui. Vamos ler Gálatas 22 e 23. Mas vamos comparar com as obras da carne também, para a gente ter uma ideia, né? Mas o fruto, não são os frutos. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso aqui, gente, é o que o Espírito Santo de Deus resulta em nós, faz resultar no nosso comportamento, no nosso caráter, certo? O oposto disso, olha aqui, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes.
Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então veja, nós temos as obras do Espírito, ou temos o fruto do Espírito e temos as obras da carne. São coisas opostas, certo? Nossa carne, inclusive dos crentes, é inclinada a fazer todas aquelas coisas ruins. Inclinada, mas nós não somos escravos dessas coisas mais. Antes éramos escravos das obras da carne. A gente só vivia pecando. Era só quem sabia fazer. Quando a gente se converte a Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em nós, não somos mais escravos da carne. Agora somos escravos de Jesus, do Espírito Santo de Deus, né? Para a gente viver com o quê? Manifestando o fruto do Espírito em nós. Então, amamos porque é fruto do Espírito. Temos gozo, alegria de verdade, não é aquela alegria falsa, artificial que a gente criava no passado. Não, a alegria de verdade a gente tem agora porque a alegria faz parte do caráter de Deus. Paz, temos paz com Deus e a paz conosco. Por quê? Porque a paz que é gerada pelo Espírito Santo é fruto do Espírito. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Né? Se a gente era pavio curto e agora já está, né, mais tolerante, é porque isso é o Espírito Santo de Deus agindo em nós. Obviamente que assim, muitas coisas não são instantâneas na conversão. Muitas coisas vão ser também no desenvolvimento da nossa conversão, no andar com Jesus. Mas a gente vai exercitando e se tornando cada vez mais manso, cada vez mais com bondade, com longanimidade, com paz, enfim, só outras coisas. Alguém levantou a mão aí? Não, né? Tá. Qualquer dúvida pode levantar a mão e que a gente interrompe. Então veja. Fruto do Espírito Santo de Deus em nós. Então o fruto do Espírito representa os atributos de Deus. Né? Valeu, Maria. Obrigado. O fruto do Espírito Santo representa os atributos de Deus, os traços do seu caráter. Então, olha só. Se a gente se converteu, creu em Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em nós, é natural que agora as nossas obras serão diferentes. Elas precisam ser diferentes, senão a nossa conversão não for genuína. Como eu falei mais cedo, né? O cara pode dizer que se converteu, né? Que é crente, bota a roupa de crente, fala como crente, bota a Bíblia debaixo do braço, mas vive fazendo confusão. Vive fazendo coisa errada, vivendo o caminho de pecado. Não tem o Espírito Santo de Deus. Não se converteu de fato. É um crente nominal, mas não existe crente nominal. Ou é crente ou não é. Então veja. Então o Espírito de Deus habita em nós, porque a gente nasceu de novo no Espírito. Isso quer dizer que agora tem esse Deus Filho, Deus Espírito em nós. E isso acontecendo, nós vamos manifestar o caráter dele em nossas vidas. Precisamos manifestar o caráter dele. Agora, como eu falei, a vida cristã, gente, não é uma reta para cima constante assim, não. A vida cristã tem altos e baixos, certo? Mas nisso, nós estamos crescendo. Né? Os baixos são resultado de nossa natureza pecaminosa, que a gente não se livrou ainda. Que fica tentando levar a gente a pecar, a fazer coisa errada, a se afastar das coisas de Deus. Afastar de oração, afastar da Bíblia, afastar de tantas coisas. Né? Mas é o Espírito Santo de Deus quem nos ajuda, quem nos guia. Por isso, e quanto mais a gente se dedicar à oração, Bíblia e jejum, menos a gente vai tender a viver uma vida carnal, viver, né, uma vida fazendo coisas erradas. Por isso é necessário a gente se disciplinar, como eu falei para vocês. Se você não começou, já deveria ter começado. Já teve uma aula sobre isso. Começa a orar, separar um momento do dia para oração. Todos os dias. Se possível, de manhã cedo, dorme mais cedo, muda a rotina. Mas você tem que encaixar a oração na sua vida diária com o Senhor. Você precisa encaixar a Bíblia na sua vida com o Senhor todos os dias. Jejum 1 ou 2 vezes na semana, mas é com você. Mas é necessário fazer essas coisas para que a gente manifeste o fruto do Espírito Santo, senão a gente não manifesta. A gente não fica mais, a gente não age em amor, age pouco, com alegria de verdade, a gente fica o tempo todo chateado. Né? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, não. Se a gente não exercitar as coisas através da oração e da Bíblia,
as obras da carne vão querer aparecer, mas não podem aparecer, porque nós somos servos de Deus, não fomos chamados para essas obras mais. Certo? Então o que a gente quer como servo de Deus é que as pessoas vejam Jesus na gente. Dar bom testemunho. Né? Isso só é possível, não adianta. Eu não estou falando de botar uma máscara, né, uma maquiagem para disfarçar nas nossas ações, nosso comportamento, porque isso não engana a Deus nem engana ninguém. Estou falando sim de manifestar o Espírito de Deus na nossa vida, porque nós temos comunhão com Deus. Né? É por isso. A gente manifesta o que a gente tem. A boca fala que o coração está cheio. Então a gente precisa viver Cristo em nossas vidas todos os dias. Dar espaço para que, na verdade, eu diminua e Jesus cresça em nós. Quem faz isso é o Espírito Santo. E são as minhas decisões também, de querer ter uma vida santa com o Senhor, né? De servir ao Senhor com alegria. Né? Tudo isso é genuíno, gente. Todo esse fruto, o fruto do Espírito, tudo isso aqui é verdadeiro. Né? O poder de Deus se manifesta em nossas vidas. Nós só podemos amar a Deus e ao próximo por causa do Espírito Santo. Né? Então, o fruto do Espírito representa as expressões do caráter cristão. Amor. Nós precisamos amar. Né? E o fruto do Espírito representa a maturidade cristã. Quanto mais a gente anda com Jesus, quanto mais a gente serve a Jesus, mais parecido com Jesus a gente é. Mais próximo de Jesus a gente é. Mais as pessoas veem Jesus em nós. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu sou a videira verdadeira, João 15, 1 a 5. E o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Já viu, gente, você cortar um galho de uma videira, de uma mangueira, do que for, e o galho continuar dando fruto? Possível. A gente tem que estar em Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, agarrado, né, ali na videira, plantado na videira, para que a gente dê fruto. Só é possível dar fruto com Jesus. Sem Jesus não tem fruto certo. A gente só dá fruto quando a gente está cheio do Espírito Santo, com o Espírito Santo de Deus. E a gente estando com o Espírito Santo de Deus, a gente vai evidenciar, amar o próximo, a gente vai ter paciência, a gente vai ter paz, a gente vai ser bom. Mas veja só, gente, não são coisas que saem da gente. Não são coisas que, o irmão Gabriel, ele é bom, né? Ele ama o próximo mesmo. Não é isso, porque eu não posso fazer isso sozinho. Isso, na verdade, é manifestação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Por isso que toda a honra e glória é para Ele, não é para mim, não é para o pastor, não é para ninguém. A honra e glória é toda para o Senhor. Porque se não fosse o Espírito Santo de Deus agora, na minha vida, se não fosse a obra da cruz do Calvário de Jesus, eu não estaria aqui falando para vocês sobre essas coisas, eu estaria num bar, fazendo alguma coisa em outro canto, vivendo a vida da forma que eu sempre vivi. Então quem faz todas essas coisas em nós é o Espírito Santo de Deus. A gente precisa manifestar essas coisas nas nossas vidas. Em tudo se resume, né? A lei, como Jesus falou, os profetas, a lei e os profetas se resumem em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E essa caminhada de amar o próximo como a si mesmo só é possível com o Espírito Santo de Deus. E aqui para a gente encerrar, já está no horário, né? 1 Coríntios 13 vai falar sobre o amor. O amor de Deus e o amor que a gente precisa viver.
Paulo fala, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como um prato que retinha. Quer dizer, não tem efeito nenhum. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha a fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me servirá. Você pode agora vender tudo que você tem, dar para os pobres. Se não tiver amor, jogou dinheiro fora. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra na injustiça, mas se alegra com a verdade. Lembra? Deus é justiça. Deus é santo. Então o amor ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É esse o amor, irmãos e irmãs, que a gente precisa viver. O fruto do Espírito Santo. Isso é possível através de uma vida com Deus. Por isso, os dons espirituais são dados para que a gente se edifique e seja edificado, edifique igreja, para que juntos a gente não seja só conhecedores da palavra de Deus, mas a gente pratique a palavra de Deus. Em outras palavras, fazendo obras para o Senhor. E obras não são feitas só pelos obreiros da igreja. Obra é feita por cada crente da igreja. Cada servo e serva de Deus. Exatamente, Maria. Por quê? Porque a falta do amor é a falta de Deus no mundo. E nós somos chamados para manifestar Jesus, sermos testemunhas no mundo inteiro, para que as pessoas ouçam o evangelho, aceitem ou rejeitem. Mas nosso trabalho é pregar o evangelho. A pessoa crê em Jesus, vai acontecer comigo o que aconteceu com você. Crer em Jesus, a nossa vida é transformada. Transformada. Completamente. Só o Espírito Santo de Deus, irmão, sabe o caminho de nos tirar, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Se você creu em Jesus, se arrependeu dos seus pecados, se converteu dos seus maus caminhos, nem mesmo você sabe explicar como é que aconteceu, quem você era, o que você era e o que você é hoje. Eu não sei explicar. Eu sei que quem fez, mas como fez, eu sei que o Espírito Santo de Deus fez. Mas como isso aconteceu, a Bíblia fala algumas coisas, mas eu não compreendo todas elas. Porque é um milagre. Quem era você antes de Jesus e quem é você hoje é um completo milagre. Só Jesus fez, pôde fazer na cruz do Calvário e que o Espírito Santo de Deus faz em nossas vidas todos os dias. Amém, gente? Então, já deu nosso horário. Deus abençoe vocês. Que vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Né? Isso é possível através... Amém, glória a Deus. Isso é possível através de oração, isso é possível através de buscar a face de Deus. Isso é necessário ter disciplina para a gente fazer isso. Certo, gente? Então vamos encerrar aqui e vamos orar.